Bem-vindos e bem-vindas ao Blendcast, o podcast da jornada Go Blended, uma comunidade de práticas dedicadas a fomentar o desenvolvimento do setor Blended Finance no Brasil. Aqui reunimos especialistas, líderes e empreendedores que estão na linha de frente da inovação brasileira aqui no Brasil e fora, para justamente discutir como podemos transformar os instrumentos financeiros em alavancas de impacto, competitividade e de desenvolvimento sustentável. Eu sou Douglas Souza e junto com você vamos explorar ideias, experiências e caminhos que conectam o Brasil às grandes missões globais de investimento e transformação. E hoje um episódio muito especial, recebemos aqui a Natália Dias para falar sobre o mercado de capitais, bancos multilaterais e Blended Finance, escalando o financiamento sustentável na América Latina. Natália, obrigado pela sua presença, participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com a comunidade do Blendcast. E agradeço também a Dynamo e a PwC por nos receber aqui hoje no dia de hoje. Obrigado. Bom, pessoal, a Natália ela foi Managing Director e Division Chief de Capital Markets and Structured Finance para a América Latina e Caribe no IDB Invest, o braço do setor privado do Grupo BID. Tem 30 anos de trajetória em Investment Banking, com passagens por instituições como JP Morgan, Bank of America, ING Bank e Standard Bank, onde foi CEO aqui no Brasil. Também, Natália é diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES. Natália, com essa trajetória que conecta o mercado de capitais, setor público, setor privado e agora multilateral, conta pra gente como é que você chegou até o IDB Invest e o que te motivou a fazer essa transição. Bom, eu acho que eu venho dessa trajetória aí de 30 anos no setor privado, mas acho que sempre pensei durante toda a minha trajetória como é que a gente podia usar a força do capital para transformar a realidade do mundo onde a gente vive. Então, depois desses 30 anos atuando aí em várias áreas de banco de investimento, eu fiz minha primeira transição para o setor público, quando eu fui para o BNDES, que era justamente para tentar conectar esses dois mundos, né, o setor público e o setor privado, para gerar impacto. E acho que mais recentemente, depois de 2 anos ali tocando tanto a área internacional quanto a área de mercado de capitais do BNDES no nível local, acho que a ida para o IDB Invest foi uma evolução natural para poder ter esse escopo regional, porque a nossa atuação agora não é só Brasil, é América Latina e Caribe, e também alavancar nessa estrutura de um banco multilateral para a gente justamente poder conectar capital, mobilizar capital privado, usar a força do multilateral para mobilizar capital privado e gerar mais impacto na região. Então, acho que essa conexão entre público-privado e capital para promover transformação, junto com o mandato de Banco de Desenvolvimento, é o que me atraiu. Bom, muito legal, Natália. A gente vai conseguir explorar vários temas desses. Acho que conseguir capturar a tua visão sobre a América Latina e Caribe vai ser super importante. Queria então começar com uma pergunta aqui sobre justamente o momento atual dos bancos multilaterais, né? A gente percebe que estão passando por uma revisão profunda dos seus modelos de atuação, impulsionada por recomendações do G20 e pela também pressão de fazer mais com os mesmos recursos, né? Então, na sua visão, para onde caminha essa agenda de reforma, Natália? Como que isso muda a relação entre capital público e privado na região? Eu acho que assim o grande desafio dos bancos multilaterais e dos bancos públicos de uma maneira geral é que a gente, por um lado, tem um desafio enorme que é financiar a transição e financiar, sobretudo depois da Covid, a reintegração das cadeias produtivas, então, e incorporar as novas tecnologias, então todas as oportunidades que o mundo dos negócios oferece, mas com uma capacidade limitada de financiamento. Então, acho que a tônica para a gente é como é que a gente faz mais com o mesmo tamanho de balanço, né? E para mim isso passa da gente evoluir de um modelo onde ter esses bancos como financiadores diretos ou emprestadores de recursos, né, como um banco normal, para uma plataforma catalítica onde o capital público ele vai, por um lado, assumir os riscos que o mercado não topa tomar para a gente promover o que a gente chama do de-risking, né? Diminuir o risco das transações. A gente também sempre pensa em como é que a gente pode criar estruturas que sejam escaláveis e replicáveis, porque não adianta a gente atuar no nível muito pequeno, porque dá muito trabalho e a gente não vai conseguir ter o impacto que a gente quer. E como é que a gente pode usar a credibilidade, a tecnologia e todo o conhecimento dos multilaterais, ou seja, o selo de qualidade, para a gente mobilizar capital privado para cada dólar do dinheiro público que a gente coloca, né? Então, dentro do IDB Invest, o IDB
é o braço privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, de atuação na América Latina, a gente tem um novo modelo de negócios que a gente chama justamente de Originate to Share. Não é originar para distribuir, é originar para dividir o risco com o setor privado. E isso tem se traduzido em a gente criar estruturas onde, por uma participação pequena do banco, como por exemplo, num A Low and B Bond que a gente faz, eu me comprometo com 10% do capital, eu levanto 90% no mercado e viabilizo uma captação, por exemplo, para uma empresa muito grande. Ou a gente também fazer a reciclagem do nosso balanço através de securitizações sintéticas, ou a gente empacotar aqueles ativos que já passaram do período mais arriscado dentro de estruturas de securitização para a gente colocar esse risco com investidores institucionais e a gente abrir mais espaço no balanço para fazer mais. Que legal, né? Olhando mais para a região, né, América Latina e Caribe, a gente sabe que tem características muito específicas, né? Então, renda média, desigualdade elevada, riqueza natural, onde o tema da mobilização, justamente a estratégia de de-risking que você trouxe, ela é, enfim, essencial assim, na nossa visão para conseguir, de fato, a agenda de mobilização. Como é que a agenda desse financiamento sustentável precisa se adaptar a essas particularidades específicas aqui da América Latina, em vez de só replicar os modelos mais tradicionais? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se apropriar, talvez, é de entender qual é a oportunidade que a gente está falando quando a gente pensa em América Latina. Então, eu costumo brincar nas minhas falas que os 3 grandes problemas da humanidade, eles passam pela América Latina, né? A gente é um grande... Primeiro que a gente tem recursos naturais em abundância. A gente é um grande produtor de alimento do mundo, o maior exportador de alimentos no mundo. A gente tem reservas de minerais críticos, mas não só água, floresta, então a gente tem muito capital natural. E a gente tem aí que poder desenvolver um modelo econômico que transforme todo esse potencial que a gente tem em investimento produtivo que consiga endereçar justamente essas desigualdades que você mencionou. Então, eu acho que a América Latina está nesse momento porque a gente tem segurança alimentar, a gente consegue viabilizar a transição energética, a gente consegue proteger a biodiversidade. Por isso que eu brinco que o futuro do mundo passa por aqui. Isso posto, quer dizer, por um lado, o que tem sido difícil para a gente atrair o grande capital? O grande capital no mundo, ele está na mão dos investidores institucionais que têm um mandato muito específico. Normalmente eles investem em ativos em dólar, que são investment grade, e eles têm um mandato muito específico, então, portanto, nem sempre esse capital ele consegue cruzar a fronteira e correr o risco aqui dos mercados emergentes. Acho que as 2 grandes premissas que eu sempre gosto de questionar, a gente fala, bom, por um lado não tem capital e por outro lado não tem projeto financiável. Eu acho que tem, tanto é que a gente tem no balanço dos bancos locais uma quantidade enorme de ativos sendo financiado em moeda local. E, por outro lado, a gente sabe que o mercado de renda fixa global é mais de 150 trilhões de dólares, então a gente tem liquidez, né? O que a gente precisa é, de fato, e aí vem os bancos multilaterais, é promover os mecanismos que permitam a gente conectar as 2 pontas, né? A oportunidade com a grande massa de recursos. Na América Latina, acho que a gente sofre, obviamente, com uma questão de volatilidade cambial, eventualmente de uma percepção de risco regulatório, que talvez, que não necessariamente é tão relevante, mas de fato, a gente paga o preço pela localização dos ativos. Então, toda a nossa atuação tem sido como é que eu uso as garantias que o banco pode promover, como é que a gente, por exemplo, desenvolve mecanismos como o FX Edge, que é dos instrumentos de liquidez que a gente desenvolveu ao largo do EcoInvest, que é um grande sucesso de Blended Finance, que acho que depois a gente pode comentar um pouquinho melhor aqui, para a gente atrair, para diminuir o risco de volatilidade cambial nos modelos. E a gente também tem pensado, e agora a gente tem trabalhado numa outra iniciativa, que é o Reinvest Plus, que é como é que a gente cria uma plataforma para comprar os ativos em moeda local, que estão nos balanços dos bancos locais, a gente conseguir colocar os mecanismos para diminuir o risco, como garantia de convertibilidade de transferência, mecanismos de hedge, para a gente poder, de fato, empacotar esses ativos numa forma que eles virem investment grade e atendam às necessidades dos investidores institucionais. Então, esse é um exemplo. Então, requer... Eu acho que, em resumo, a América Latina tem muita oportunidade, mas a gente não vai conseguir escalar o financiamento pensando da mesma forma. E acho que a gente tem se debruçado muito em criar esses novos mecanismos
justamente pensando nisso, como é que eu escalo o financiamento e como é que eu diminuo o risco para a gente poder conectar as duas pontas. Interessante. Um dos mecanismos, né, que a gente trouxe para a conversa aqui, né, o IDB lançou em 2024 a operação Scaling for Impact, né, uma securitização de $1 bilhão do portfólio, que foi a primeira desse tipo entre um banco multilateral e investidores privados na região, né? O que uma operação como essa analisa sobre a direção do financiamento do desenvolvimento e você acredita que esse modelo é possível de escalar? Então, esse modelo e a gente, inclusive, depois da primeira emissão, que foi de 1 bi, o ano passado a gente fez o ReTap, que a gente falou, a gente captou mais 400 milhões, né, numa operação que é uma transferência sintética de risco. Basicamente, o que a gente fez a gente investiu em vários ativos na região. Uma vez que esses ativos estão mais maduros, a gente justamente impacta dentro de uma estrutura de securitização e coloca esse risco para um terceiro quando ele está mais palatável. O que a gente tem pensado agora, e a gente fez isso, obviamente, né, no mercado internacional, o que a gente tem olhado para a gente poder gerenciar o risco na região é como é que a gente pode criar estruturas de securitização do nosso portfólio nos mercados locais, porque nos grandes mercados, como por exemplo o Brasil, a gente tem ativos em reais e a gente inclusive está trabalhando numa operação agora que vai ser pioneira também, que é para o próprio banco aqui no Brasil empacotar o portfólio, a gente tentar securitizar e em breve eu espero que a gente tenha notícias nesse sentido, mas acho que vem justamente disso, é usar o nosso selo de qualidade de originação, é a gente deixar no nosso balanço o ativo no período mais arriscado e uma vez que, obviamente, a gente já tem uma comprovação da performance daquele ativo, a gente já diminuiu o período de risco, a gente divide dentro do modelo de Originate to Share esses ativos com os investidores e abre espaço para a gente tomar mais risco de novo no nosso balanço. Legal. Eu vou até encaixar aqui uma pergunta que foge um pouquinho do nosso script, Natália, sobre justamente esses gatilhos, né, de de-risking ao longo do processo, né? Então, pelo que eu entendi na tua explicação, a gente está falando do IDB Invest tomando risco no início, ao passo que, obviamente, o projeto, o objeto, a empresa em si vai se desenvolvendo. Existem ali gatilhos que vocês, digamos assim, conseguem fazer essa transferência de risco mais paulatina para o capital mais tradicional. Para entender um pouquinho melhor, como é que é esse monitoramento de indicadores, como é que isso funciona na prática ali dentro? Na verdade, quando a gente fala, acho que um outro ponto para o gancho da tua primeira pergunta, né, de como é que é a reforma dos MDBs, além da gente, obviamente, pensar muito mais no compartilhamento de risco, a gente também precisa evoluir dentro da nossa capacidade de tomar mais risco e tomar o risco certo. Então, um dos pilares do Originar para Distribuir, a gente fala que também é take um bolder risk approach, é tomar mais risco dentro das estruturas. E para a gente, então, a gente divide a nossa atuação em duas formas, né? Uma que a gente fala de upstream, que é um pouco preparar os ativos e preparar os projetos para eles estarem prontos para receber o financiamento, e downstream, que é o financiamento, a captação de recursos. No upstream, a gente investe muito do recurso em assistência técnica, em preparação. A gente tem dentro alguns recursos concessionais para, por exemplo, tomar um equity concessional, porque a gente também entende que muito dos projetos na América Latina, eles não são financiáveis por falta de capital semente ou capital inicial, então a gente também está revendo toda a nossa atuação para investimentos em equity, né, em tomar capital de risco nessas empresas. E depois, obviamente, dentro de um projeto ou de um project finance, a gente poder assumir o risco de completion do projeto, que é sempre a fase mais arriscada, e a gente sabe que nem todo mundo está preparado para aquilo, e a gente tem times muito técnicos que conseguem avaliar aquele projeto e que conseguem fazer que a gente entre antes do ciclo onde o mercado está preparado, que normalmente são os projetos que já atingiram completion e que aí conseguem ser financiados via os mecanismos de mercado de capitais. Então, não tem um produto específico, a gente sempre pensa na cadeia. Então, tanto em preparar os projetos para receberem capital, entrar no capital seletivamente dentro de alguns projetos e depois dentro do financiamento é justamente isso, financiar os projetos mesmo em fases iniciais ou financiar o desenvolvimento, por exemplo, de tecnologias não totalmente comprovadas, conseguir recursos de assistência técnica. Então é nesse sentido da gente sempre preenchendo, identificando quais são as falhas do mercado e a gente tentando preencher esses espaços para poder, de novo, trazer o capital privado junto com a gente. E vou entrar aqui na parte de bonds agora, né?
o mercado de bonds, como a gente sabe aqui na América Latina, ainda é relativamente pequeno e concentrado se comparado com outras regiões do mundo, assim. Então, nesse tema específico, o que você acha, Natália, que são os principais obstáculos para que emissores da região acessem instrumentos temáticos, como a gente falou, Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, de forma mais ampla? Então, para a gente, assim, desenvolvimento de mercado de capitais é uma prioridade e é justamente a área que está sob a minha responsabilidade no BID. Então, como é que a gente vê? Primeiro que tem uma correlação positiva entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento de mercado de capitais. É difícil identificar causalidade, mas tem correlação positiva. Esse é o primeiro ponto. Depois, quando a gente olha a América Latina no cenário global, então você pega, a América Latina é 6% do PIB global, mas é menos de 2% do mercado de emissão de bonds. Né? E quando você pega, e dentro desses 2% tem muito que é emissão soberana, né? De países e não corporativo. Quando você pega o total de emissões corporativas como percentual do PIB desses países, nos mercados mais desenvolvidos, normalmente é 30%. Aqui a gente está em menos de 2%. Então tem um espaço enorme para a gente preencher esse vazio. E a nossa atuação em mercado de capitais está baseada em 3 pilares. O primeiro é a gente trazer emissores da América Latina para o mercado internacional, junto dos bônus temáticos, e a gente faz isso tanto ancorando emissões, quanto dando garantia para que aquelas emissões elas tenham um rating maior. E a gente também tem todo o trabalho de assistência técnica para desenhar o framework, para analisar toda a política de aspectos ambientais, sociais e de governança, para achar o ângulo de impacto, para poder, enfim, determinar qual é o framework que vai ser adotado, seja um bônus verde, sustentável, azul. A gente já fez laranja, fizemos Silver Economy. Então, muitos dos primeiros bônus na região a gente que fez. A gente atuou em 71 transações de emissão de bonds. Dentro dessas, em 20 casos, a gente ganhou prêmio, reconhecimento, e agora mais recentemente 2 ali, uma com uma emissão em Trinidad e Tobago de bônus social, que foi muito relevante para a gente. Então a gente inova tanto no desenho do framework, quanto trazer esses emissores e ancorando essas transações. O segundo pilar, que é o que eu venho agora e estou tentando desenvolver, eu acho que a gente tem mais adicionalidade quando a gente consegue atuar com o mercado de capitais local e trazer um investidor local, né? Porque nesses bônus temáticos a gente normalmente está trazendo o emissor para fora. E aí, nesse sentido, a gente faz de 2 formas. A gente primeiro traz as boas práticas do mercado internacional para os instrumentos locais, então é meio que adaptar taxonomia e framework para a gente colocar aqui dentro. E a gente tem tentado desenvolver a nossa capacidade de fazer esses projetos, de subscrever os bônus em moedas locais. A gente faz isso já no Brasil, no México, na Colômbia, e estamos desenvolvendo a capacidade em outros da região. E a gente está muito interessado em diversificar quem é o tomador desses bônus, porque aqui no Brasil mesmo a gente fala muito que o mercado de capitais ele é desenvolvido, eu acho que ele tem um volume muito grande de emissão, de fato, e esse volume aumentou exponencialmente. Mas ele é muito concentrado em poucos emissores. Os investidores também são muito concentrados nas grandes gestoras vinculadas aos grandes bancos, e a gente principalmente não tem liquidez no secundário. Então você não consegue fazer um trade de uma posição que você tenha sem mexer curva. Exato. E eu acho que a gente está muito interessado também em desenvolver a infraestrutura que permita ter um mercado secundário, que só assim vai permitir que a gente desenvolva ao longo da cadeia toda. Travado ali. Senão a gente vai estar sempre travado nos mesmos nomes que acessam o mercado recorrentemente. E acho que o terceiro pilar da nossa atuação é justamente mudar um pouco a mentalidade do banco para a gente sair daquela mentalidade onde a gente fazia muito project finance, que cada projeto é de um jeito, é super estruturado, para a gente se utilizar dos instrumentos de mercado de capitais, que eles são muito mais, eles são primeiro regulados, né? São muito mais comparáveis e, portanto, eles permitem essa reciclagem do balanço. Então tem bastante desse movimento da gente agora começar a nossa atuação financiando os clientes também serem feitas a partir de instrumentos de mercado de capitais que vão permitir a gente continuar no Scaling for Impact. Começou a pincelar, né, as ideias de mercado de capitais Brasil. Queria agora, para a gente falar um pouquinho do Brasil visto de fora, né? Hoje você tem uma visão privilegiada do Brasil, sentada lá em Washington, justamente entendendo, né, como investidores internacionais enxergam os mercados emergentes. E aí,
Queria capturar a tua visão sobre isso, Natália. Como o Brasil aparece hoje nesse mapa, o que nos dá vantagem, o que eventualmente ainda afasta a nossa economia, o nosso mercado do capital que a gente quer mobilizar para cá? Eu acho que assim, o nosso mandato, obviamente, é desenvolver a América Latina e Caribe, mas é impossível você pensar em América Latina e não pensar no peso e na relevância do Brasil, né? O Brasil é talvez 75% da população e do PIB da região, então, de fato, é desproporcional o tamanho do Brasil. Eu acho que a visão de fora é muito mais otimista com relação ao Brasil do que talvez a gente tenha dentro dos atores aqui, porque acho que o Brasil tem dado exemplos, sobretudo nos últimos anos, quando abraçou o plano de transformação ecológica, que foi muito desenhado, onde você tem assim política pública desenhando quais são os setores prioritários de desenvolvimento para o Brasil, com o claro incentivo da gente reindustrializar e diminuir a nossa dependência de exportação de commodities e industrializar o Brasil. Depois a gente tem, obviamente, diversas áreas do governo brasileiro aí trabalhando, seja através do próprio BNDES, apoiando desenvolvimento de políticas e financiando, mas a gente também tem as captações que o próprio Tesouro tem feito. Então, acho que a gente tem feito um trabalho muito importante agora com a publicação recentíssima do Plano Clima. Acho que todo mundo vê Brasil como como uma grande oportunidade de investimento. Obviamente que nem tudo são flores e a gente está dependendo, obviamente, da disponibilidade do capital e em vir para cá e entender os riscos que são perceptíveis aqui. E aí é nesse sentido que a gente sempre entra, obviamente, pontuando as oportunidades e trazendo e desenvolvendo esses mecanismos para a gente poder atrair o capital em larga escala para o Brasil. Mas eu acho que, e aí eu não falo só de Brasil, é Brasil e América Latina, tem um papel fundamental agora de aproveitar todos os recursos naturais que a gente tem para a gente promover uma nova onda de desenvolvimento que seja sustentável e que seja inclusiva, né? Então é o que a gente fala da transição verde justa que inclua, né, toda a população e que promova um crescimento sustentável para a região. Eu tenho visto muito interesse e muita discussão muito relevante envolvendo o Brasil e os outros países da região. A gente estava conversando aqui em off antes da gente entrar na gravação, né, que o momento é agora. Você reforça isso, né? Eu reforço agora. Eu acho que é isso. E tem um detalhe que a gente não fala, né, mas num contexto de conflitos geopolíticos, né, que a gente está experimentando agora, o fato da região também estar distante do conflito físico, acho que é um outro asset. E o Brasil, em particular, tem um ativo que é a gente ser um dos 5 países no mundo que tem relações diplomáticas com todos os outros países e tem, de fato, uma cultura de paz. Então, isso não é um ativo menos relevante, eu acho que vai ser cada vez mais importante para a região como um todo, a gente ter essa consciência dessa vantagem comparativa também que a gente tem. Eu acho legal você trazer isso, porque muitas vezes é um tema, né, que a gente aqui, enfim, imerso na realidade mais do Brasil, não discute tanto, não vê isso como um asset, como você colocou, e você com essa visão, enfim, hoje sentada lá nos Estados Unidos, consegue ver isso como, de fato, um elemento importante, né, nesse risco, nessa balança, digamos assim, do mercado, né? É exatamente isso. E eu acho que tem uma boa vontade e fora que o Brasil tem dado, né, passos concretos e tem mostrado as oportunidades que tem. A gente tem uma oportunidade em infraestrutura enorme, né? E esse talvez seja um gargalo, mas é uma oportunidade para o investidor estrangeiro que está olhando e é talvez o setor que tenha atraído mais investimento recentemente aqui no Brasil, sem falar de data centers, dos minerais críticos e do próprio, obviamente, do setor agrícola, que também tem uma oportunidade não de fazer mais e fazer diferente, fomentando práticas mais sustentáveis e a própria economia da floresta, né? E acho que o Brasil também é uma potência em soluções baseadas na natureza, não podemos esquecer isso, né? Então, eu acho que esse vai ser um outro tema que vai ser muito relevante para o país. Legal. E pegando um gancho nessa tua última resposta, né? Aqui no Blendcast a gente dialoga muito com investidores, bancos de desenvolvimento, startups, né? Empreendedores que estão aí nos seus projetos, executivos corporativos. Se você fosse pontuar aqui orientações, sugestões, né, para que essa agenda
e a gente não perca essas oportunidades que você está trazendo, né? Que a região de fato avance de forma competitiva na mobilização de capital sustentável. Quais são as recomendações assim, você traria para a nossa comunidade, Natália? Então, eu acho que assim, independente do tamanho, você tem que pensar em estar estruturado desde o começo, né? Então, e o estruturado é você já desenhar um modelo de negócio que atenda às necessidades do momento presente. E que, enfim, enderece as oportunidades, mas que atenda às necessidades, né? Então, quanto mais organizado você tiver do ponto de vista de ter uma estratégia de sustentabilidade, eu acho que, em que pese todos as notícias, né, nos jornais, que talvez a gente tenha tido uma retração no investimento em ativos sustentáveis, eu acho que se você for para a página 2 e ler a partir, ou fizer uma análise mais detalhada, ainda tem muito dinheiro para investir em projetos sustentáveis, né? Se não me engano, acho que o ano passado a gente teve um recorde de emissão, só para falar da área que eu estou mais atuando, que é de bônus temáticos. A gente teve o recorde no auge da pandemia. A gente ainda tem muitos investidores que, apesar de eles não estarem tão vocais com relação, eles prezam uma captação ou uma empresa que tem esses aspectos ambientais, sociais, de governança no modelo de negócio. Uhum. E apesar de você não ter um desconto no prêmio, as emissões sustentáveis, elas têm tido um oversubscription maior nos livros, é cerca de 5 vezes comparado que uma emissão normal, que normalmente é 3. Então, tem isso, você tem dinheiro que está indo e você teve um grande vencimento, se não me engano, o ano passado foi de 22 bilhões em títulos que venceram, esse ano tem mais 35 bilhões, então tem dinheiro na mesa querendo ir para o projeto certo. Então, eu acho que é desenvolver um modelo de negócio, obviamente, que faça sentido do ponto de vista econômico, incorporar as práticas de sustentabilidade na largada, é isso que vai fazer atrair o capital lá na frente. E olhando para os próximos 5 anos, assim, né, é difícil fazer previsibilidade nos dias atuais, tudo está mudando tão rápido, né, mas você já citou um pouquinho, mas queria que você pontuasse onde estão os maiores espaços de oportunidade para o financiamento sustentável aqui na América Latina e Caribe, eventualmente setores ou temas que não necessariamente são pouco explorados, mas podem ser mais aproveitados e que capital catalítico pode fazer a diferença. Então, eu acho que assim, de novo, talvez transição energética, no final todas as novas tecnologias para a gente assegurar, né, como é que a gente pode descarbonizar as cadeias de produção. Então, acho que esse é sem dúvida um projeto, e tem vários projetos aqui no Brasil. A gente pensar não só em infraestrutura, como a gente sempre pensou, mas uma infraestrutura que seja resiliente, né, e capaz de lidar aí com as mudanças climáticas. Acho que bioeconomia, né, eu também falei, e uso do solo, a gente não pode esquecer, né, que a gente tem, o padrão da nossa emissão é muito diferente aqui no Brasil, né, ele vem muito mais uso do solo e desmatamento, então como é que a gente endereça isso? Água, saneamento, é um setor que tem atraído muito investimento, inclusive investimento externo e toda a infraestrutura de cidades, né? E acho que a gente também está vendo uma evolução bastante grande aqui nas PPPs sociais de saúde e educação, que eu aposto também que vai ser um setor que vai atrair bastante atenção e principalmente está no radar dos multilaterais. Além de transição, o que a gente fala de digitalização, tudo que está ligado ao ecossistema de inovação e tecnologia, de data center até você digitalizar serviço público também, né? E, obviamente, minerais críticos, que está relacionado, né, na base de várias dessas cadeias ali para viabilizar essas cadeias. Boa. Eu não posso deixar de terminar nosso papo aqui pegando um gancho nessa tua última fala sobre o tema de inteligência artificial, como é que vocês têm lidado com isso, como é que vocês já veem isso na aplicação, eventualmente, desses setores aqui na América Latina, né? Nem estava combinado aqui, mas eu não poderia deixar de perguntar isso. Não, eu acho que isso, assim, e tá todo mundo se perguntando de fato, e até ontem estava participando de uma palestra justamente sobre isso. Eu acho que a gente ainda... Primeiro, a inteligência artificial ela já é usada há muito tempo, né? E acho que, assim, os modelos que a gente está conhecendo agora, eles são uma ponta só, né, da inteligência artificial, e que tem usado e tem sido usado dentro do BID. A gente está muito focado em como é que a gente promove a transformação digital do banco, e a gente tem um mote lá dentro que a gente fala assim, a gente quer sistemas direcionando processos, né? Então, a gente tem incorporado no nosso dia a dia a ferramenta para automatização dos nossos processos, e a gente tem, obviamente, apoiado, né, as empresas que
queiram investir nisso para melhorar os seus modelos de negócio. Mas eu acho que o grande pulo do gato é quando você usa a inteligência artificial não como um fim em si, mas incorporada dentro do modelo de negócio. Então, como é que você revê o teu modelo de negócio apoiado nessas ferramentas? Eu acho que a gente ainda está no momento, é tudo muito novo e está todo mundo aprendendo como é que a gente faz isso, mas porque também a gente vê muita notícia de investimentos grandes que foram feitos porque você investe na ferramenta sem pensar, na verdade, no uso, né? E eu acho que essa é uma inversão da lógica que a gente vai ver nos próximos anos, na verdade, você ter o teu modelo de negócio e incorporar aspectos da inteligência artificial para melhorar o teu modelo de negócio. Muito bacana, acho que é uma transformação que, como você falou, tá todo mundo aprendendo enquanto faz, assim. E, Natália, bom, a gente já vai chegando aqui para a reta final, mas a gente sempre gosta de terminar o nosso Blendcast para nossa comunidade, quem nos ouve e quer se aprofundar, qual livro, relatório, artigo, até mesmo experiência você recomendaria para que a gente possa entender melhor como o mercado de capitais e Blended Finance se conectam com o desenvolvimento sustentável da América Latina. Então, se puder compartilhar algumas dicas com a gente, vai ser super importante. Eu acho que, assim, para entender um pouquinho mais dessa reforma dos bancos multilaterais, tem lá vários papers no G20, né? Então, dá para entender um pouco isso. A gente tem várias publicações da Blended Finance Task Force, e eu acho que, assim, é importante a gente falar que o Blended Finance lá fora e o conceito de Blended Finance aqui no Brasil, eles estão um pouco desconectados, né? Acho que a gente precisa aproveitar um pouquinho esse momento para falar disso. Aqui, em que pese que a gente tenha feito avanços, eu ainda vejo muito das empresas olhando o Blended como simplesmente assim, um recurso concessional que baixa meu custo de financiamento no limite, né? E a gente que está aqui na comunidade, a gente sabe que, na verdade, o Blended é sobre governança, é sobre como você entende os diferentes riscos que vários atores eles topam assumir, como é que você congrega esses vários atores para viabilizarem uma transação. Muitas vezes um desafio muito mais de governança do que financeiro no final do dia, né, Natália? De governança e financeiro. E aí, nesse ponto, eu acho que talvez o grande exemplo que o Brasil vai exportar para o mundo, eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho, é o próprio modelo do EcoInvest. Eu acho que o EcoInvest, para quem não conhece, e eu tive a oportunidade de trabalhar no EcoInvest, seja quando eu estava no BNDES, quando começou a nascer o conceito pelo lado do BNDES, que gera os recursos catalíticos ali no Fundo Clima, e hoje estou no BID, que é quem, de fato, desenvolveu a ideia junto com o Tesouro Nacional e com a Fazenda. E o EcoInvest, ele basicamente, primeiro ele alinha os vários leilões com o plano de desenvolvimento do país, ou com o plano de transformação ecológica, que tem que estar linkado àquelas áreas. Ele identifica dentro das áreas que a gente precisa promover o desenvolvimento, quais são os gargalos, e aí você traz recursos concessionais, né? A partir das emissões do Tesouro, que depois são colocadas no Fundo Clima, você tem um recurso concessional que viabiliza a participação de um banco local que também tem que mobilizar capital privado. Então, não é só no balanço do banco e a gente está atraindo capital. Então, acho que ali você está interessando vários aspectos. Primeiro, como é que você traz o institucional de fora para cá? Como é que você alinha o financiamento concessional local com o plano de desenvolvimento do país e como é que você gera escala? Porque, na verdade, quando você define os eixos, né, você está gerando uma escala muito grande. Então, esse é o conceito do Blended, é mais de concertação, né, do que de financiamento barato. E acho que esse é um mote que eu ouço muito lá fora. Acho que uma outra coisa que o EcoInvest inovou é que o Blended ele surge ali com o dinheiro da filantropia em algum momento lá atrás, mas o dinheiro da filantropia ele nunca vai ser suficiente para a gente avançar essa agenda. Então, para mim, faz muito mais sentido a gente ter o recurso público, e aí é de multilateral, é de banco público, de desenvolvimento, dando esse capital catalítico, porque você tem uma escala maior e a gente também está promovendo. Então, acho que essa é uma outra inovação da gente ir para além de só discutir se filantropia ou não vai tomar esse risco, para a gente usar o capital público para você poder escalar. Porque, no fundo, o que a gente precisa de novo, para o começo da nossa conversa, é como é que a gente cria estruturas replicáveis e como é que a gente atinge escala. Porque essa concertação, no projeto a projeto, se o projeto for muito pequeno, o custo de originação ou de desenvolvimento é muito grande. Sim. Então, o que a gente está querendo, no fundo, é como é que a gente torna
essas estruturas replicáveis, a gente consegue ter escala e portanto, impacto, né? O próprio modelo da EquiInvest, para a gente aqui, é um benchmark de aprofundamento super útil, assim, né, para a nossa comunidade. E aí eu acho que, assim, olhar os materiais, porque eu fiz esse longo parênteses para retornar à tua pergunta de onde que pode ler. Então, acho que o próprio material do EquiInvest que está disponível é um material bom para quem não conhece se familiarizar. E tem um paper também do SEBRE que eu até contribuí quando eu estava no BNDES, que fala dos bancos públicos de desenvolvimento e blended finance no longer enemies, porque tem sempre uma discussão se compete ou não, e esse paper ele traz muitos casos práticos de atuação entre bancos públicos e estruturas de blended finance, que eu acho que vale a pena dar uma lida, assim. Boa, bacana. Inclusive, pegar esse paper pra gente colocar no site da GoBlended vai ser importante. Eu te mando. Pra gente estar disponível. Bom, Natália, obrigado. Queria te agradecer pela sua disponibilidade. Sei que foi uma agenda super corrida e intensa aqui esses dias no Brasil. Obrigado pela sua participação, por contribuir com a gente. A gente desejar um sucesso enorme lá no BID. Com certeza a tua atuação ali ela vai fazer diferença não só para o Brasil, para a América Latina e Caribe como um todo. É um orgulho muito grande ter pessoas como você nos representando lá. Obrigada, eu fico feliz de contribuir e Blended Finance para mim, de fato, é uma agenda muito cara, estou trabalhando nisso há muito tempo, espero que a gente consiga aí trabalhar e continuar trabalhando junto e expandir essa agenda aqui na região como um todo. Bom, obrigado, Natália, obrigado a PwC e obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Blendcast, uma iniciativa da jornada GoBlended, esse movimento que busca justamente criar pontes entre investidores, empresas, governo e sociedade para mobilizar capital em prol de soluções que geram impacto positivo. Esse e outros episódios do Blendcast você pode encontrar nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Siga o Blendcast na plataforma de áudio preferido e a gente se vê nos próximos episódios. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.